Meu Deus, eu vou derrubar tudo. Pera aí, Brasil. Estou me arrumando para gravar para vocês, porque, gente, a minha mesa de jantar tá uma bagunça, porque eu ainda não tenho minha salinha de arte, então tá tudo na minha mesa da sala de jantar. E aí, meus amores, como vocês estão? Tudo bem? Se inscrevam nesse canal, deem os likes de vocês. E hoje eu vou falar sobre 2 assuntos que eu amo, que são parte de mim, são tudo que eu sou. E meu coque tá caindo, mas esse não é o assunto de hoje, como vocês podem ter visto aí no título do vídeo. Bom, eu vou falar sobre arte e fé. Na minha vida, né, quando que as duas coisas se uniram e como que eu tô lidando hoje com isso, quando que eu comecei a gostar de arte, quando que a fé entrou na minha vida e a arte e a fé se misturaram, como que eu enxergo isso hoje em dia, como que eu lido com isso nos meus trabalhos hoje em dia. Então, se você gosta desse tema, se você gosta dessas minhas histórias malucas, então fica aqui. Se você não me conhece, sou Juliana Machado e aqui na descrição do vídeo vai estar vários trabalhos meus que eu vou citar aqui nesse vídeo. Tem as minhas redes sociais, tem link para você ouvir minhas músicas nas plataformas digitais e vem comigo, tamo junto e seja bem-vindo. Bem, começando do começo, eu sempre gostei de arte, sempre. Eu sempre fui uma pessoa que as pessoas perguntavam: o que você quer ser quando crescer? E eu respondia: cantora, atriz e professora. E hoje, graças a Deus, eu faço essas 3 coisas. Eu vivo essas 3 coisas. Eu tô desempregada, assim, né? CLT. Mas eu tenho a minha lojinha que eu faço os meus produtos de arte. Eu faço as minhas coisinhas de arte. Eu tenho os meus singles lançados nas plataformas digitais. Eu tô investindo pesado na atuação e tô produzindo meu primeiro espetáculo. Então, tudo isso não nasceu em mim ano passado ou de ontem pra hoje. Isso é de sempre. Acho que eu sempre fui essa pessoa. E aí, quando eu era muito pequenininha, eu insistia pra minha mãe me levar pro programa do Raul Gil e pro SBT. É que eu não lembro, né, se nessa época o Raul Gil já estava no SBT ou se ele estava na Band ou se ele estava na Record. Mas o meu sonho era ser caloura do Raul Gil. Eu achava que eu cantava bem. Aí depois eu descobri que não, mas isso é um tema pra um outro vídeo. Mas eu acho que eu já falei disso aqui. Eu achava que eu cantava bem. Eu sabia que eu não ia ganhar, porque tinham muitas crianças que cantavam muito mais do que eu. Mas na minha cabeça, como eu não ia ganhar o prêmio era sempre gravar um CD e tal, eu cantando no programa do Raul Gil, eu ia ser vista, né? Eu ia ter uma visibilidade, as pessoas iriam querer me contratar, né? Uma gravadora, um produtor, um empresário, sei lá, alguém ia me ver e ia fazer acontecer tudo pra mim. E em contrapartida, né? Aliás, paralelo a isso, paralelo a isso, eu amava Chiquititas porque era uma novela infantil que as crianças cantavam, eles dublavam. Mas, né? E é engraçado porque eu tive todos os CDs de Chiquititas, tive roupa e não sei o que. Eu posso fazer um vídeo depois só sobre Chiquititas, se vocês quiserem. Vocês assistiam Chiquititas dos anos 90? Era muito bom, né, velho? Muito bom. Eu tive todos os CDs, eu lia todos os encartes e eu nunca reparei que não eram os atores que estavam cantando, eram outras crianças, então eles só dublavam. Mas eu via eles cantando, dançando, atuando. Eu falava: meu Deus, é isso que eu quero ser na minha vida. Tá, não tinha ninguém artista na minha família, né, nesse nível, tipo, de cantar, atuar, de ir pra programa e tal. Então, era uma coisa muito aleatória, um sonho muito alto na minha vida. Meu pai falava que ia me levar no Raul Gil. Toda semana ele falava: semana que vem, eu tô esperando essa semana que vem. Até hoje. Nunca fui no Raul Gil, nunca cantei no Raul Gil. Me inscrevi depois, né, quando eu tinha 18 anos, pra participar do Jovens Talentos, mas aí eu não fui nem selecionada. Loucamente, depois eu descobri que eu não tinha mais idade pra participar do Jovens Talentos. Então eu não sei se eu não fui chamada porque eu era ruim mesmo, ou se eu não fui chamada porque eu já tinha 18 anos. Então eu tinha que me inscrever no Mulheres que Brilham. E aí eu não tive coragem, porque as mulheres que cantavam no Mulheres que Brilham eram maravilhosas. E aí morreu o sonho de cantar, morreu o sonho de atuar, porque minha mãe falava que pra eu ser Chiquititas eu tinha que comer comida, e quando eu era criança eu não comia nada de comida, eu só comia miojo, pão de queijo, nuggets, bolinha de queijo e batata frita. Esse era o meu almoço, qualquer uma das 5 opções. E aí minha mãe falava: você vai ter que morar na Argentina. Você vai morar na Argentina? Você vai comer comida? Não só em cena, porque elas comem na cena e elas comem, né, na vida real. Eu falei: não vou comer, então você não vai. E aí eu desisti, falei: realmente não é pra mim, né, eu não vou comer mesmo, tal, não
vai dar certo. E aí, com 8 anos eu entrei na igreja. Na verdade, eu já tinha tido contato com música na minha escola. Naquele mesmo ano, né, de 7 para 8 anos, eu comecei a fazer aula de música pela primeira vez. Aí eu soube o que era música, eu tive meu primeiro caderno de música, comecei a tocar flauta, a gente cantava, fazia coralzinho, a gente cantava, às vezes a gente dançava também na escola. E eu sempre gostei disso, sempre gostei do canto, da dança, da atuação. Eu ficava reproduzindo cena de novela em casa, Laços de Família, próprias Chiquititas, todo o Clone, essas novelas da época, assim. A gente tinha CD em casa das novelas, então eu colocava as músicas e ficava dançando a la Jade. Tem foto. Muito feliz, sabe? Uma criança muito feliz. E aí, com 8 anos, eu tive meu primeiro contato com a igreja evangélica, assim, de frequentar. Eu odiava Deus, odiava igreja. E aí eu comecei a ir pra igreja. E a igreja que eu tava indo, eu sou da mesma igreja desde os 8 anos de idade. 21 anos eu tô na mesma igreja. Porém, no comecinho de tudo, minha mãe aceitou Jesus como pastor da nossa igreja, porém, a gente ia numa igreja perto da nossa casa de domingo, porque era muito longe pra gente ir de domingo na casa do pastor, na sede da nossa igreja, na verdade. E meu pai não queria ir pra igreja, então, pra voltar, a nossa volta pra casa era bem mais complicada, porque não tinha ônibus, aquela coisa. E aí, eu fui pra igreja, e a única coisa que me empolgou pra ir nessa igreja foi que tinha salinha das crianças. Eu nunca tinha ido numa salinha de crianças, eu não sabia que existia isso na igreja. Eu tava muito ansiosa. E aí eu vi um grupo de dança na igreja. Eu fiquei, uau! E eu amei, e aí eu amei a salinha das crianças também, e o grupo de louvor era muito bacana, eles eram animados, agitados, batiam palma, eles cantavam de toga, parecia um coral americano, igreja americana, assim, sabe? E era uma divisão de vozes, que naquela época eu não entendia, né? Depois que eu fiquei sabendo o que era isso e tal. Eu achava tudo era muita informação, mas era muito legal, a igreja ficava toda escura na hora do louvor, assim, por causa do projetor, né? A gente apagava as luzes da igreja pra passar as letras do projetor. Então era muito legal aquilo pra mim. E aí eu comecei a cantar, né? Os cultos eram na casa do pastor ainda, comecei a cantar ali, foi a primeira vez que eu fiz um solo de uma frase, depois eu cantei sozinha pela primeira vez. Curiosidade, a primeira música que eu cantei sozinha, a irmã do pastor tava cantando comigo pra me incentivar e pra me ajudar, porque eu tava com muita vergonha, era Oferta Agradável a Ti, da Cassiane, e ela dizia: meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não é coincidência. E aí, eu já vou avisando que pode ser que esse vídeo fique muito longo, mas me acompanha, por favor, até o final desse vídeo, porque vai ser legal as histórias. E aí eu comecei a cantar, comecei a atuar, comecei a dançar, porque a gente era criança, a gente dançava lá as músicas do Diante do Trono e afins, e aquilo era muito legal pra mim. Eu comecei a atuar na igreja, né, porque eu fazia lá na Paula Valadão, Aline Barros, no meio das músicas, antes das músicas, e fiz uma peça de Dia dos Pais, que eu era uma filha rebelde e tal, e eu era pequenininha. Fiz com outro aluno da salinha, que era da mesma idade que eu, a gente era os alunos mais velhos. Aí depois de uns anos eu continuei cantando em todos os grupos da igreja, fiz aula de música, queria tocar bateria, aí eu continuava atuando, né, porque aí veio uma líder de jovens lá na igreja que ela era muito artística, então ela tinha ali peças que ela escrevia e a gente atuava, eu amava muito, né, a gente fez peça de tanta coisa, sabe? A gente fez a reprodução da parábola das 10 virgens, mas nos dias atuais. A gente fez peça de Natal, a gente fez 2 peças de Natal, uma representando ali o nascimento de Jesus e tal. E cada grupo da igreja cantava uma música diferente no meio das cenas. A gente fez uma outra que era sobre as mentiras que a gente conta no Natal. Né? Então eu fiz uma mãe, eu era adolescente, eu fiz uma mãe, tinha 2 filhas e essa mãe ela não tinha marido e ela não tinha dinheiro para dar presente para as filhas no Natal, então ela mentia dizendo que Papai Noel ia dar presente para as filhas, tal. E aí no final as meninas não ganhavam presente, aí a mãe contava a verdade para a plateia, né? E eu fiquei assim, não sei o que, enfim. E a gente fez a peça, a famosa peça. Todo mundo que faz teatro na igreja já fez essa peça, ou já assistiu essa peça. Everything, do Lifehouse. Eu fiz a morte, como sempre, né? Sempre faço capeta, a morte, a rebelde, a drogada, a bêbada, enfim. E aí, continuei fazendo, aí depois a gente foi para uma outra igreja, para a mesma igreja, mas uma subfilial no Ipiranga, que meu pai pastoreava. E aí eu tenho apresentações, vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem,
apresentação de Natal que a gente fez, toda da Turma do Print. A gente fez os diálogos e as músicas da Turma do Print. E a gente fez cantata de Páscoa, que eu peguei várias músicas que falavam sobre milagres que Jesus fez, sobre a vida de Jesus, morte e tal. E aí eu fiz narrações, eu escrevi narrações, aí minha mãe narrava e a gente cantava encenando. A gente dançou também, eu e as adolescentes. Aí teve uma coisa muito bacana, tá aqui na descrição também, tá? Tá em 2 partes esse evento. O menino que tava fazendo Jesus, ele era o único menino que cantava e tocava naquela igreja. E aí eu coloquei Getsemane, né, como uma das músicas que eu queria que ele encenasse. Só que aí eu falei, cara, seria tão bonito se ele cantasse Getsemane. Só que Getsemane a gente tá falando sobre Jesus, então é uma música na terceira pessoa e ele ia fazer Jesus, então ele não ia falar dele mesmo na terceira pessoa. E aí eu passei toda a música pra primeira pessoa. Então ele cantou, ao invés dele cantar no Getsemane foi que meu Jesus orou, ele cantou no Getsemane foi que eu orei, me entregando ao Pai mais uma vez. Aí foi assim até o final da música e foi muito lindo, emocionante. Antes disso, né, quando eu tava ainda na outra filial que a gente sempre foi, a gente fazia musical com as crianças, então era muito bacana. A gente pegava algumas coisas da Turma do Print que já vinham prontas, né? Outras não. Teve uma que eu acho que eu que montei, aí eu não lembro, mas tinha uma que era um fantoche que fazia parte dos diálogos e a gente só cantava. Eu era adolescente, mas eu tava fazendo parte do coralzinho ali com eles. Aí a gente teve uma música que era em português, espanhol e japonês, inglês. Então foi muito bacana, foi muito legal. E aí eu fui crescendo e casei, vim aqui pra Diadema e aí continuei fazendo teatro, continuei trabalhando com criança, continuei... No trabalho com criança a gente usa muito a arte, né? Visual e tal. Música, fizemos alguns teatros, vou deixar 2 aqui na descrição. E aí ano passado, aliás, em 2019, eu apresentei pela primeira vez um projeto meu na igreja, sozinha, meu primeiro monólogo chamado Conecte-se, que eu escrevi com base numa decoração de um culto de jovens que a gente tinha feito em outubro de 2019. E aí a gente já tinha montado um grupo de teatro na igreja e a gente estava tentando fazer umas peças pequenininhas para o começo dos cultos dos jovens, para ficar uma coisa descontraída, tal, uma cara jovial e tal. E nada dava certo, a gente não tinha tempo para ensaiar. Quando um podia, o outro não podia e tal, aquela coisa toda. Aí eu fiz esse monólogo, mas na verdade eu queria transformar isso num diálogo. E não ia dar tempo de ensaiar, não ia dar tempo de me dedicar, pegar outra pessoa e tal. E eu tinha orado, pedido para Deus me dar criatividade, porque eu falei, Deus, você é artista, você é tão criativo. E a gente fica pegando coisa na internet e reproduzindo. Eu não quero isso, eu quero coisas novas, diferentes. E aí Deus começou a me dar inspirações e esse monólogo foi um resultado dessa oração. E aí eu falei, então eu não vou apresentar, né? Não vai ter apresentação. E foi quando eu senti como se Deus estivesse falando pra mim, ué, você pede pra eu te dar as coisas e você guarda? E aí eu, opa! Aí eu comecei a pesquisar sobre monólogo, o que era monólogo e tal, porque eu já ouvi muitas pessoas falando disso, mas eu não tinha tido nenhuma experiência com monólogo. E eu falei, tá bom, eu vou apresentar sozinha. Fiquei com muito medo de errar, medo de esquecer tudo, medo de me perder, vergonha, né? Porque um monte de gente assim, olhando pra sua cara enquanto você tá apresentando. Eu tenho muita vergonha, não parece, mas eu tenho. Cantando, atuando, enfim. E aquilo, até o último segundo eu queria desistir, eu não queria apresentar mais, mas aí eu já tava posicionada, fizeram a oração inicial e eu falei, respirei fundo, falei, vou ter que ir. Fui, fiz, gravaram, vou deixar aqui, como eu falei na descrição. E aí ano passado eu comecei, aí eu preparei um outro monólogo para apresentar no culto de março do ano passado, no culto dos jovens, e aí não rolou por conta da pandemia. E eu também tava achando ele muito, muito melancólico para ser apresentado na igreja. Eu gosto de artes mais melancólicas, mais dramáticas, reflexivas, provocativas. Então algumas vezes isso não se encaixa dentro da igreja, porque na igreja você tem todo um negócio para você falar de transformação, tal. Você pode trazer uma coisa mais melancólica, mais reflexiva, mas o desfecho, né? O desfecho tem que ser algo libertador, tal. E esse monólogo não era assim, né? E aí eu resolvi
com a pandemia, comecei a apresentar monólogos meus na internet. Então veio o espelho, eu vou deixar a playlist aqui pra vocês assistirem. Veio o espelho, identidade é um monólogo que eu amo, que eu tinha escrito pra uma outra coisa, pro lançamento do meu álbum. E aí eu desisti de fazer ele. E aí eu ressuscitei ele, readaptei ele pra essa vertente não gospel, mas que também pode ser muito usada na vertente gospel. Se você quiser, eu vou deixar uma enquete aqui, ó. Aí você volta. Você quer a versão gospel de identidade? Vou colocar aqui. Que eu acho que eu ainda tenho esse texto original. E aí foram surgindo outros monólogos, e aí veio a Ana, né, minha personagem Ana, e ela veio assim do nada, e aí a Ana tomou uma proporção que eu não esperava, que eu não imaginei. E aí o primeiro monólogo foi a Ana, o segundo o desabafo da Ana, mas esse eu não gostei muito, então eu nem falo muito dele. O terceiro foi Eu Sou a Ana, e aí desses três surgiu a ideia esse ano de eu fazer um monólogo, uma peça de monólogo sobre o livro da Ana, que é o que ela fala no último monólogo, no Eu Sou a Ana, que ela quer escrever um livro sobre a história dela, só que eu engavetei. E aí com a mentoria, né, com a mentoria individual que eu tive com a Abel, meu professor, meu amigo, ele me deu gás e aí se transformou no O Livro da Ana, que é a peça que a gente tá produzindo. Então, assim, tomou uma proporção gigantesca. E esse ano eu resolvi fazer curtas. Vou deixar aqui também na descrição o link dos curtas, da playlist dos curtas, pra você assistir o que você mais gostar. E é isso. Então, hoje eu consigo produzir arte pra igreja, eu consigo produzir arte pra fora. E uma coisa não mata a outra na minha vida. As minhas artes, que são gospel, vamos dizer assim, todo mundo consome. As minhas artes não gospel, o lado daqui consome também, eu fico muito feliz. E eu falo, gente, Deus, ele é arte, ele é artista, ele é a minha maior inspiração. Então, por mais que eu não fale dele numa música, num monólogo, numa peça, num curta, no que for, ele tá ali, porque ele me deu essa liberdade de ser expressiva de várias formas. Ele me deu a arte, ele me deu como presente a criatividade. Então, eu estudo para cada dia ter mais criatividade, para melhorar, para aprender e tal. Mas eu conto muito com a inspiração. E essa inspiração eu tenho certeza que vem dele. Os meus sonhos eu tenho certeza que vem dele, porque são tão malucos que eu não teria capacidade de sonhar. Minha mente é muito pequenininha para ter esses sonhos. Então eu me sinto muito realizada, muito feliz por estar fazendo tudo que eu tô fazendo, por ter pessoas que acreditam na minha arte, em tudo que existe dentro de mim, porque eu não sei fazer outra coisa, eu não sei ser outra coisa, eu já tentei, eu já pensei muitas vezes em jogar isso tudo pro alto e falar, isso não é pra mim, mas eu não consigo. Então, hoje eu vivo a realização de um sonho. Eu vivo da minha arte, nos meus quadros, nas minhas músicas, na minha peça e na minha criatividade em fazer vídeos pro Insta e tal. Eu tinha outra coisa pra falar, mas eu já esqueci. Mas é isso. Então, a minha arte, ela diz muito sobre mim. Ah, tá. Eu quero em tudo que eu fizer gerar identificação. Então, as minhas músicas, eu quero ouvir a sua opinião quando você ouve uma música minha, porque eu quero saber se você se identifica, se aquilo fala com você. Um monólogo que eu faço, um poema que eu escrevo, que eu posto, um curta, sei lá, cara, o que for, uma personagem. Eu quero ouvir de você, um vídeo aleatório, eu quero saber de você, se você gosta, se você tá rindo, se você tá se divertindo, se você tá chorando, se você tá se emocionando, se você se vê naquilo. Porque a arte, pra mim, ela gera identificação. Ela provoca, ela instiga, ela deixa, às vezes, a gente num lugar meio desconfortável, mas isso é bom, porque a gente muda, vira a chavinha. E a arte, ela é democrática, ela abraça todo mundo, ela não tem preconceito. É isso, sabe? É isso que eu quero levar para as pessoas, o amor, a vida, a alegria, através desse presente que Deus me deu. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa minha história. Me conta aí o que você mais gosta que eu faço, que eu produzo. Conta aqui. E se você gostar desse vídeo, compartilhe, porque a fé e a arte, elas podem andar juntas.
eu vou lançar o meu primeiro álbum cristão, mas eu já não tenho mais vontade de trabalhar no mercado gospel, no cenário gospel, porque eu não me identifico com ele. Eu sou muito plural, eu sou muito multi, né? Assim, eu tenho a mente muito aberta, então esse mercado gospel ele não se encaixa com o que eu acredito no sentido da fé e no sentido artístico. Então, eu quero produzir arte com a minha igreja, que tá produzindo arte, tá fazendo coisas lindas, clipes, músicas, curtas. E paralelo a isso, eu quero continuar tocando também as minhas produções, que é uma coisa que eu amo e que vem do coração de Deus, só pode vir dele. Obrigada por tudo, vocês são incríveis. Obrigada por acreditar em mim, de verdade, assim. Eu não tenho, né, eu tô desempregada, tá, gente? Eu não sei como é que eu vou viver de arte. É um sonho muito antigo meu. Eu trabalho pra caraca, sabe? Pra produzir conteúdo, pra fazer os meus quadros, as minhas coisas. Mas eu acredito que eu vou viver disso um dia e que eu vou alcançar e eu vou formar outros artistas. Eu tenho muito isso vivo, assim, dentro de mim. Eu quero levar arte para as escolas, eu quero levar arte para a comunidade, para as comunidades que são lugares que, sei lá, que não são vistos. Eu quero estar nesse lugar com a arte. E eu quero esporte também, que eu acho que isso tira crianças e adolescentes da marginalidade, da violência, né, e tudo mais. E até é uma cura, né? A arte cura, a arte salva. Então, eu quero que eles sejam curados, eu quero que eles transformem a dor deles em arte, para que isso inspire e alcance outras pessoas, para que eles possam crescer. Esse é meu desejo. Lógico, eu tenho o desejo de ter uma escola paga, né, com arte e tal, mas eu também tenho o desejo de ir onde ninguém vai, ou quase ninguém vai. E se você conhece alguém que tem esse desejo, esse sonho, por favor me fala, porque quem sabe a gente não pode já começar um projeto juntos. Eu vou ter, nossa, a maior alegria do mundo se isso acontecer, porque eu sei que é difícil, mas não é impossível. Agora sim, um beijo e tchauzinho. Obrigada por tudo. Obrigada, Deus.